Vamos voltar um pouquinho para o noticiário nacional aqui, porque a decisão do governo Lula de mudar as regras que facilitavam o trabalho durante domingos e feriados no setor de comércio é alvo de críticas da oposição. Dá uma olhada nessa matéria do Bruno Pinheiro. A medida do governo federal revoga uma autorização do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro de 2021, que autorizava o contratante a negociar diretamente com o seu funcionário sobre o serviço, o expediente aos finais de semana e aos feriados também, mesmo que respeitasse as regras da CLT. O entendimento do governo federal agora na gestão do governo Lula, revogando esta decisão, é que isso não estará mais valendo. O contratante não terá mais esta autorização. Será necessária uma convenção do setor para uma autorização, se o funcionário vai atuar, vai cumprir expediente ou se o comércio vai funcionar aos domingos e aos feriados. Nas redes sociais, a oposição reagiu imediatamente a esta revogação do governo federal. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Congresso, disse que isso é uma afronta contra a economia. O senador Ciro Nogueira também repudiou esta decisão do governo Lula nas redes sociais. A oposição já se articula com o objetivo de rever essa legislação e de corrigir essa decisão do governo federal, que, de acordo com o levantamento, vai ter um impacto direto na economia. Na última semana, uma reunião ministerial do governo federal com ministros das áreas sociais do governo, o governo Lula reclamou da quantidade de feriados durante este ano, feriados durante a semana, que acabou dificultando o avanço da economia, e reconheceu, elogiou que os feriados do ano que vem vão acontecer aos finais de semana, que isso vai ajudar a alavancar o PIB. Toda essa repercussão continua no Congresso Nacional, agora com uma nova decisão sobre o setor comercial funcionar aos feriados e aos finais de semana. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Bruno Pinheiro, que eu vou trazer para o nosso time aqui para buscar entender um pouco a lógica dessas duas falas. Como é que vocês estão vendo isso? É uma contradição total, né, Paulinho? Porque o presidente estava feliz que no ano que vem teremos menos feriados, portanto o povo vai trabalhar mais. Mas, por outro lado, ele faz aí uma questão que proíbe as pessoas de trabalharem nos feriados se não tiver a convenção coletiva. Ou seja, isso é dar poder para os sindicatos, na verdade. Mas só que assim, é para surpresa de ninguém, né? Porque quem votou no presidente Lula sabia que ele era sindicalista, que ele tinha apoio dos sindicatos e, nesse caso em específico, ia prestigiar o poder do sindicato. Então não fica mais na conversa entre o patrão e o empregado. Não basta eles dois decidirem trabalhar, que vai ter trabalho no feriado. Agora tem que depender de um acordo do sindicato dos patrões com o sindicato dos empregados, para fazer uma convenção, para estar escrito lá que, ó, é autorizado aos empregados trabalharem nos feriados. Aí sabe o que a gente vai ter também, Paulinho? Que os sindicatos são regionalizados. Sim. Aí uma região vai autorizar, a outra não vai, já vai começar a descompensar a economia, o comércio, enfim. É uma barberice. O que me chamou a atenção é que foi na calada do ano essa história. É um bom momento? É um momento que está chegando às festas do final de ano, né? Natal, Réveillon. Tem tudo a ver, né? Ou seja, é um momento exato para discutir essa questão. Para atrapalhar o planejamento. Nada como um bom tender. Nada como decidir faltando um mês, né? Mas a questão, Paulinho, a questão é outra. A questão é o seguinte, a nossa lei trabalhista é uma lei completamente ultrapassada. Ela é de 42. Mas o governo gosta. O que a gente tem que discutir realmente é a reforma trabalhista de fato no Brasil, né? É discutir uma reformulação. Não muda de assunto, Pepe. E essa decisão aí? A questão. Que decisão? Não, você falou que foi proibido os trabalhadores trabalhar no fim de semana e feriado. Sem convenção coletiva. Não é verdade. Foi burocratizado. Faz convenção coletiva e coloca o pessoal para trabalhar. O que não dá, por exemplo, no momento de crise econômica, crise da relação de trabalho que está vivendo no Brasil e no mundo todo, a precarização da relação de trabalho, colocar o trabalhador
como protagonista da relação de trabalho. Não. Seria isso. Como dependente hipossuficiente do empregador. Tem que ser mais justa a relação do trabalho. Isso vai gerar, na prática, um aumento da informalidade. É claro. Porque você vai pegar o pequeno comerciante, o cara que está lá se esforçando, que o fim do ano é um momento tão importante para as vendas. E agora, faltando pouco tempo, ele vai ter um impacto no seu planejamento. Na prática, ele vai continuar fazendo, só que gerando uma insegurança jurídica e um risco trabalhista maior, porque é necessário. Faca no pescoço do patrão. Existem outras figuras que o trabalhador pode fazer de acordo com a lei, como, por exemplo, contratação de temporários, contratação de contrato de experiência, ou seja... Nem o temporário. Peraí, não necessariamente isso tá vai fazer com que as pessoas vão para a informalidade. Tá errado. A questão da economia... Não, deixa eu acabar de falar, né? A questão da economia... Nem o temporário, trabalhador temporário, pode trabalhar no feriado se não tiver autorização da convenção. Ou seja, não é verdade que pode suprir com o trabalhador temporário. Que o trabalhor temporário é porque a gente está falando sobre o cara não poder trabalhar. Eu quero colocar o seguinte, o empregador decente, honesto, ele vai querer regularizar a relação de trabalho. Ele não vai buscar informalidade. O problema da economia do Brasil, que é outra questão, mano. Não é uma questão é informalidade. Falar que é colocando honestidade no meio a informalidade. Trabalhador, a quantidade de empreendedores, de pequenos empreendedores brasileiros que não conseguem se adaptar às regras vigentes e, por isso, precisa atuar na informalidade é enorme. Chamar essas pessoas de desonestas... Isso não tem nada a ver com essa regra aqui. Por isso que eu coloquei no começo que a gente tem que discutir uma reformulação das leis trabalhistas profunda, né? Essa questão de trabalhar fim de semana e trabalhar feriado, como é que se dá a relação de trabalho, é um pontinho dentro do iceberg muito maior. Mas faz muita diferença para um comércio que precisa vender no feriado, meu amigo. Ferrou empreendedor. A lei, claro. Não ferrou nada. Ferrou sim, senhor. E o próprio empregado, porque tem empregado que quer trabalhar no feriado para ganhar mais comissão, para ganhar um pouco a mais do salário normal. Como é que é essa história aí nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos é bom, né? Tem cada estado tem regras diferentes, mas a princípio é pagamento por hora, então ou por resultados, né? Cada empresa meio que decide, mas existe um salário ali de hora. E o que acontece? Se eu trabalho no sábado, se eu trabalho na segunda-feira, eu tenho a mesma hora, o valor é o mesmo e eu ganho igual. Então não tem tanta essa discussão. E os feriados também não têm a quantidade de feriados obrigatórios como tem no Brasil. Isso é uma coisa, eu acho, totalmente desatualizada do nosso país, porque aqui nos Estados Unidos, se você não comemora o Natal e quer trabalhar no Natal, você pode simplesmente trabalhar nesse dia. Provavelmente não vai ter muito negócio, mas tanto é que a gente vê feriados grandes como Thanksgiving, né, que aí tem o Black Friday, tem gente que não tira o Thanksgiving, que para eles é como se fosse o Natal, né, que é o dia que eles se encontram com a família e tudo. O 4 de julho tem sempre lugares abertos, gente que está trabalhando. Então, talvez uma empresa formal não vá trabalhar, mas o restaurante está aberto, a farmácia está aberta, todos esses outros comércios, talvez não tá todas as lojas, os horários sejam reduzidos no domingo, mas a economia funciona normalmente num domingo como numa segunda-feira. Agora, Pepe, o jeito é acabar com o feriado, meu amigo. Aí você não pode mais ir para Itália, só trabalha e tá tudo Mas certo. eu não vou mais para Itália, não. Eu descobri que a melhor coisa do mundo é o sofá do Moni. Ai, meu Deus do céu. E em Pernambuco, o nome disso é fala. Felipe Monteiro voltando daquele jeito.